Olá pra você! Como é que está o seu dia hoje? Eu sou Camila Mendes e hoje, gente, vocês estão vendo que eu estou no cenário novo! Tô me sentindo aqui super livre, super... livre até demais, tô meio me sentindo estranha, mas eu queria que vocês dessem o feedback aqui embaixo, o que vocês acharam desse cenário, né, que eu e o Rodrigo estamos construindo, a gente tá vendo, estamos adaptando, estamos aprendendo, né, então assim, tipo, ignorem os 3 buracos na parede, que é assim mesmo, a gente vai construindo e vamos embora, gente. Deixa aqui embaixo o que vocês acharam desse novo cenário, se tá legal, se não tá, iluminação, enfim, essas coisas. Mas hoje, gente, vamos falar sobre como construir uma revisão integrativa da literatura em 6 passos. Tá bom? Vamos lá! Bom, gente, uma revisão integrativa da literatura, ela é uma ótima opção para graduandos que estão durante a graduação e querem começar a produzir artigos científicos, tá? Fica a dica, ela é muito boa. Para graduandos que precisam fazer o TCC, a monografia, para profissionais de saúde aí que estejam em especializações, para residentes, né, que tenham que fazer o trabalho de conclusão de residência, para a gente publicar em eventos científicos. Então, a revisão integrativa da literatura, ela é uma ótima pedida para a gente começar a adentrar nesse mundo de produções científicas e ela é perfeita para a gente delimitar um objeto de pesquisa, para a gente começar a fazer uma pesquisa em si, um projeto de pesquisa em si. Nesse caso, né, é muito pedido quando a gente vai fazer um mestrado, quando a gente está no doutorado, antes da gente fazer o nosso projeto de pesquisa em si, a gente fazer uma revisão da literatura. E uma dessas opções é a revisão integrativa ou a revisão de escopo, no meu caso, que eu fiz, né? Mas se você aí quer fazer um projeto de pesquisa para seleção de mestrado, doutorado, também é muito aconselhar fazer uma revisão da literatura, porque ela vai te dizer exatamente qual a necessidade de pesquisa e vai te dar ideias de pesquisa para você desenvolver. Mas sem mais enrolação, o que vocês têm que ter em mente primeiro, gente, é que ela é uma revisão da literatura. Então, o que você vai fazer? Você vai coletar artigos publicados nas bases de dados, né, para responder a uma questão de pesquisa. É isso que você tem que estar na sua mente. Você tem uma questão de pesquisa na revisão integrativa que você tem que responder a partir desses artigos que você levanta na literatura. E muitas pessoas, gente, acabam ficando confusas quanto a isso, né? Veio até recentemente uma pessoa lá no meu Instagram perguntar sobre como desenvolver uma questão de pesquisa de revisão da literatura, que a professora dela tinha pedido, porque ela tá no mestrado agora, né? E ela tá trabalhando, ela é enfermeira do centro cirúrgico, e a professora falou: ótimo, você já tem uma ideia de pesquisa para fazer, para desenvolver no seu mestrado, perfeito, mas primeiro você precisa fazer uma revisão da literatura. Aí ela foi fazer a revisão da literatura, só que ela não estava conseguindo desenvolver a questão de pesquisa dela. Por quê? Porque ela estava com a ideia da pesquisa na cabeça. Então ela estava desenvolvendo uma pergunta para a pesquisa dela que ela ia desenvolver no mestrado. Aí eu fui e expliquei: não, olha, deixa a sua ideia aí guardada na cabeça, você já tem o problema da realidade que ela estava querendo pesquisar sobre. Isso é perfeito porque é um problema da sua prática profissional, né? Mas agora, nesse momento, você vai ter que deixar de lado, né? Assim, guarda em outra gaveta esse seu problema da realidade, essa pesquisa que você quer desenvolver, e veja o que a literatura, o que outros autores têm dito a respeito daquele problema que você identificou e que você quer pesquisar a respeito. Aí você vai ver o que os autores têm falado a respeito, qual é o estado da arte, qual é o nível de conhecimento que está a respeito daquele problema, como os autores têm resolvido aquele problema, quais estratégias eles têm utilizado. Então você vai conhecer outras realidades, né? Além daquela que você conhece na sua prática profissional em si. Então essa é a pegada, é a ideia de se realizar uma revisão integrativa da literatura. Sem falar que a gente vai entender melhor a respeito daquele tema e tudo mais. Então, a partir desse exemplo, a gente já consegue ver que a revisão integrativa, ela veio muito na linha da prática baseada em evidências, né? Que a gente pega as melhores evidências científicas para se basear as nossas decisões clínicas, as nossas tomadas de decisões no nosso dia a dia profissional. Aí, só para ficar bem claro na cabeça de vocês, gente, eu peguei aqui uma referência, tá? Que eu vou desenvolver esse vídeo, e também tem outras referências aqui embaixo na descrição que eu indico demais vocês olharem, mas só para ficar bem claro qual é a diferença de uma revisão sistemática para uma revisão integrativa. A revisão sistemática, ela é bem mais robusta, ela é um dos mais altos níveis de evidência, né, dependendo da forma que ela for conduzida, mas só para vocês terem uma ideia. Revisão sistemática da literatura é definido como uma síntese de estudos primários que contém objetivos, materiais e métodos claramente explicitados e que foi conduzida de acordo com uma metodologia clara e reprodutível. Então, a revisão sistemática, ela vem de estudos primários da literatura, de forma bem clara, para que ela possa ser reproduzível. Já a revisão integrativa da literatura é um método específico que resume o passado da literatura empírica ou teórica
para fornecer uma compreensão mais abrangente de um determinado fenômeno. Tá? Então, a revisão integrativa, ela dá mais possibilidade, ela deixa um pouco mais aberto, né, para o pesquisador os tipos de estudos que são incrementados, tá, na amostra dele, para ele coletar esses artigos, mas vamos falar um pouquinho mais disso. Então, aqui na descrição do vídeo estão algumas referências de revisões integrativas, e, gente, para construir a revisão integrativa de vocês precisam pegar alguma dessas referências, tá? Vocês peguem um autor e sigam o passo a passo que aquele autor está falando no artigo deles. Porque assim, quando a gente vai escrever a metodologia, seja num projeto de pesquisa ou seja no artigo científico, o primeiro parágrafo, o primeiro tópico da metodologia é o tipo de estudo. Então vocês vão colocar que trata-se de uma revisão integrativa da literatura, seguida desenvolvida, construída pelos passos, né, descritos por Souza 2010 ou Souza 2017 ou Mendes 2008, tá? E vocês precisam dizer quais são esses passos que esse autor descreve. Então tá aqui na descrição do vídeo. E uma dica que eu quero iniciar aqui para vocês terem em mente que a gente começa a construção da nossa revisão integrativa pela metodologia dela, tá? Então abre aí um Word, né, e coloca os tópicos. Por exemplo, se você está fazendo um artigo científico, então coloca introdução, metodologia, resultados, discussões e conclusões. Se você está desenvolvendo um projeto de pesquisa, pode colocar os tópicos do projeto de pesquisa, do pré-projeto aí, né, que você está querendo desenvolver, e vai direto para a metodologia, tá? Depois da metodologia, a gente vai para os resultados, para a discussão, para as conclusões e, por fim, a introdução, certo, gente? Essa é a ordem da gente desenvolver a nossa revisão integrativa, é a ordem mais correta para a gente fazer uma produção bem coerente e bem alinhada. Então, vamos para as 6 etapas, gente. Primeira etapa da revisão integrativa. Deixa eu pegar aqui. Primeira etapa da revisão integrativa: identificação do tema e seleção da hipótese ou questão de pesquisa para a elaboração da revisão integrativa. Então, a primeira coisa de qualquer pesquisa científica, na verdade, é delimitar qual a sua pergunta, qual a sua questão de pesquisa que você quer desenvolver com essa revisão integrativa, tá? E é sugerido que a gente desenvolva essa nossa questão de pesquisa utilizando a estratégia PICO. Se você não sabe o que é isso, eu vou deixar um vídeo aqui, tá linkado, que eu explico direitinho o que é a estratégia PICO e como você desenvolve a sua questão de pesquisa a partir disso. A estratégia PICO, ela é um acrônimo, tá? Onde P significa população ou problema, o I significa intervenção, o C, o comparador, e o O, os resultados ou desfecho. Então, a partir desse acrônimo, nessas 3 letras, você vai colocando quais são os elementos que você quer levantar, né, na sua revisão integrativa, tá? Assiste o vídeo que vai ficar bem mais claro para você. Para exemplificar algumas questões, eu trouxe 5 perguntas, na verdade, de revisões que já foram publicadas em revistas científicas. Algumas dessas revisões tiveram ótimas citações pela Web of Science, tá? Então, são revisões legais que eu peguei como exemplos para vocês, tá, gente? Por exemplo, olha essa primeira pergunta. Quais estratégias de segurança mulheres de países subdesenvolvidos e em desenvolvimento utilizam ou podem utilizar frente à violência pelo parceiro, sofrida pelo parceiro? Essa é uma questão de pesquisa. A outra, quais são os conhecimentos científicos referentes ao desenvolvimento e à vigilância à saúde de crianças menores de 3 anos de idade envolvendo a síndrome congênita do Zika? Tá? Esse é outro tipo de pergunta. O outro, quais são os métodos preditores de escolha na prática clínica para prever o sucesso ou falha de extubação orotraqueal em pacientes pediátricos? Então, você vê que são perguntas bem específicas, né, que querem delimitar exatamente, por exemplo, a primeira quer delimitar o quê? Eu quero trazer estratégias para essas mulheres, para essa população específica. A segunda, ela quer saber qual o conhecimento científico, qual é o estado da arte, né, sobre a vigilância à saúde de crianças menores de 3 anos que tenham Zika vírus, que tenham tido Zika vírus. A outra, quais são os métodos preditores para a escolha na prática clínica para prever sucesso ou falha da extubação orotraqueal em pacientes pediátricos em específico. Então, a gente vê que são perguntas bem delimitadas. A outra, como a literatura científica brasileira tem abordado a temática da qualidade de vida das famílias de pessoas com deficiência? E a outra pergunta, como exemplo, o que a literatura tem produzido sobre as estratégias de promoção à saúde mental de adolescentes na América Latina? Essa daqui bem mais ampla, né? Então, são opções, gente, só para vocês terem uma ideia do caminho que vocês podem seguir
na revisão integrativa de vocês. Então, os artigos que vocês vão levantar na revisão integrativa tem que responder a essa questão de pesquisa. Então, aqui você já tem em mente, né, que você tem que, lá na metodologia, descrever que você vai fazer uma revisão integrativa, as etapas, e já coloca também a sua questão de pesquisa construída a partir da estratégia PICO. E isso é bom ser descrito também. Vou deixar aqui embaixo também uma referência, tá, para a estratégia PICO. E assim, gente, como o nosso objetivo, né, do nosso trabalho está diretamente relacionado à nossa questão de pesquisa, a partir da delimitação da questão de pesquisa, você também já consegue determinar qual o objetivo da sua revisão integrativa. Vou deixar um vídeo linkado aqui em cima também sobre delimitação de objetivos, tá, que estão diretamente relacionados. E o objetivo você vai colocar lá na sua introdução, no finalzinho da introdução, né? Normalmente a última coisa que você vai colocar na sua introdução é o seu objetivo. Então, não tem nada na introdução. Você não fez introdução ainda, pelo amor de Deus, vá fazer essa introdução só por último, tá? Confia em mim, é melhor. Aí você finaliza, já só bota lá, o objetivo 2 pontos é esse. Pronto, analisar a literatura, compreender, não sei, bota lá, assiste o vídeo. Depois da primeira etapa, gente, a segunda etapa é estabelecimento de critérios para inclusão e exclusão de estudos, amostragem ou pesquisa de literatura. Como assim, né? O que é isso? É aqui que a gente vai começar a buscar na literatura os nossos artigos científicos. Então, para isso, primeiramente, a gente tem que definir quais são as nossas bases de dados. A gente precisa decidir quais bases de dados a gente vai levantar. É aconselhável, né, que a gente pegue pelo menos 2 bases de dados bem amplas dentro daquela sua temática que você está pesquisando. Vou falar aqui algumas bases de dados que a gente tem, tá? A gente tem a Medline, a BDENF, a Cielo, a Scopus, a Web of Science, a Embase, a Sinahol, tem a INI, gente, eu não sei falar isso em inglês, INI, tem a NI, enfim, tem várias bases de dados aí, então você escolhe as melhores para você levantar, né, os artigos para responder a sua questão de pesquisa. A gente também tem a BVS, é claro, né, que ela é uma biblioteca, ela contém várias bases de dados dentro dela. Eu gosto muito da BVS, eu acho ela super prática, mas o que você vai colocar na sua revisão não é nem que você buscou na BVS, é, por exemplo, que você buscou na Medline via BVS, sabe? Porque a Medline também está dentro da Biblioteca Virtual em Saúde. Então, escolha as bases de dados. Quanto mais bases de dados, melhor para sua revisão. Depois de escolhidas as bases de dados, a gente precisa delimitar a nossa estratégia de busca, tá, gente? A estratégia de busca, o que é isso, né? O que é esse termo tão bonito que tanta gente fala? É a nossa união de descritores, palavras-chave com operadores booleanos, certo? Eu vou deixar linkado aqui um vídeo também, onde eu explico direitinho sobre essa questão do que é descritor. Tem alguns vídeos, na verdade, tá? Então, qual a diferença entre descritores e palavras-chave, se você não sabe? Como selecionar os descritores, tá? Como juntar essa estratégia de busca, né? Junto com esses operadores booleanos, que são aqueles AND, OR ou AND NOT, tá? Então, a gente tem que montar essa estratégia de busca para cada base de dados, tá, gente? Cada base de dados tem um jeito diferente da gente pesquisar. Então, se atentem a isso e montem a estratégia de busca de vocês. Depois disso, vocês têm que determinar quais são os critérios de inclusão e de exclusão para buscar o artigo de vocês. Isso vocês ainda não buscaram, vocês estão entendendo? Vocês estão só determinando, estão só escrevendo. Eu vou buscar nessas bases de dados, vai ser com esses descritores aqui que eu separei essas palavras-chave, né? Vou testando para ver o que dá certo e o que não dá. Mas beleza, é isso aqui que eu separei primeiramente, é tudo rascunho, tá? Depois você tem que estabelecer os critérios de inclusão dos seus artigos. Quais são os critérios de inclusão normalmente, né, que a gente mais coloca? Isso depende de cada revisão integrativa, depende da sua questão de pesquisa e das suas possibilidades. A gente pode colocar o texto disponível completo, né? Você só vai pegar artigos que têm o texto completo disponível gratuitamente, se você não tiver assinatura nas bases de dados, não estiver vinculado a nenhuma universidade, faculdade. Você pode colocar o idioma, né, português, inglês, espanhol, dependendo do que você consegue fazer. Você pode colocar o período, né, de tempo. É aconselhável que a gente não coloque período, tá? Se ficar em aberto é mais bem visto, mas se houver uma produção muito grande nessa temática, você pode colocar no mínimo os últimos 5 anos, são pedidos, tá, gente? Pelo menos os últimos 5 anos, artigos dos últimos 5 anos. Se ainda ficar muita coisa, dá um jeito de
colocar, mas assim, é muito recomendado que seja nos últimos 5 anos ou que a gente não coloque essa delimitação, esse critério de inclusão. A gente pode colocar os participantes também, por exemplo, mulheres em idade reprodutiva, crianças, sabe? Isso também são critérios de inclusão. Veja o que é mais adequado para você. Depois de determinar os critérios de inclusão, a gente também tem que determinar os nossos critérios de exclusão, tá, gente? Então, dentro daqueles artigos que foram incluídos, né, dentro desses critérios aqui, quais eu vou excluir? Esses são os critérios de exclusão. Entre os que já estão incluídos, quais que eu vou excluir? Normalmente a gente exclui quais? Os que estão indexados repetidamente na base de dados, né? Quando a gente encontra ele lá na Sinahall, aí depois a gente vai ver ele também tá lá na Medline. Então você vai excluir um deles, porque ele tá repetido, né? Não faz sentido ter 2 artigos iguais na sua revisão integrativa. Então, artigos indexados repetidamente e artigos que não atendam a seu objetivo. Normalmente são esses 2 que a gente coloca. Se tiver outros critérios de exclusão para excluir da sua amostra, fica à vontade para colocar. Pronto, depois de delimitar os critérios de inclusão e exclusão, você começa a fazer a busca na literatura, né, selecionar a sua amostra e para selecionar a sua amostra mesmo, para você selecionar aqueles artigos que vão estar na sua revisão integrativa que você vai analisar, né, para escrever os seus resultados e responder a sua questão de pesquisa, você vai seguir a seguinte etapa, né? A seguinte onda, linha. Você vai fazer assim. Enfim, você vai fazer assim, olha. Primeiro você vai ler o título, aí você vai ler o título. Aí você vai pensar. Isso aqui tem a ver, pode ter a ver com a minha questão de pesquisa, com o que eu quero responder. Aí depois de ler o título, você vai ler o resumo. Aí. Gostei, isso aqui pode ter a ver. Depois de ler o resumo, você vai ler o texto completo, né? Que essa é a fase final, onde você realmente vai ter certeza se esse artigo vai entrar ou não vai entrar, né, na sua amostra da literatura, né? O que esse artigo tem que ter? Ele tem que ter a resposta para a sua questão de pesquisa. É isso que esse artigo tem que ter, né? Então, eu li esse artigo. Esse artigo tem estratégias para as mulheres que sofrem de violência do parceiro? Se tiver, separa ele. Se não tiver, descarta ele. Esse artigo tem descrição de intervenções para reduzir a dor pediátrica? Tem. Então, ele vai entrar na minha amostra, certo? Então, é esse filtro que você vai fazendo na leitura. Primeiro título, depois resumo e depois texto completo. Lê o título, viu que não tem nada a ver? Descarta. Lê o título, ficou na dúvida. Lê o resumo, viu que não tem nada a ver? Descarta, entendeu? Esse é o movimento que vocês vão fazendo. Ai, Camila, fiz a busca na literatura e deu 400 artigos para eu ler o título e o resumo. Gente, tem que ler o título e o resumo. Muitos desses artigos não vão entrar. Pode ser que não entre, né? Às vezes a gente acaba montando uma estratégia de busca bem ampla, porque é preciso. Às vezes é preciso pra gente delimitar os nossos artigos, né, pra gente responder a nossa questão de pesquisa. Na maioria das vezes, gente, a nossa estratégia de busca, ela vai acabar sendo muito ampla. Aí as pessoas quando vão olhar os artigos, falam, nossa, Camila, mas tem uns artigos bem nada a ver aqui, foram 400 artigos, tipo, não tô gostando de muitos deles. Gente, é esse o processo, tá? A gente não vai conseguir, às vezes, a gente não consegue montar uma estratégia de busca perfeita que vai vir só aqueles artigos que você quer. Nossa, na maioria das vezes isso não vai acontecer, tá? Na maioria das vezes você vai ter que sim fazer esse exercício de leitura do título, resumo e texto completo, certo? Então, depois desse movimento, vamos para a nossa etapa 3 da revisão integrativa, né? A etapa 3 é definição das informações a serem extraídas dos estudos selecionados, categorização dos estudos. O que isso significa? Né? Depois da leitura do título, resumo e texto completo, vocês também precisam ter determinados quais informações vocês vão extrair desses estudos para responder a questão de pesquisa de vocês, certo, gente? Então, dentre aqueles artigos todos que já estão na minha amostra, que eu já selecionei, o que eu vou extrair de informação daqui para eu responder a minha questão de pesquisa? Para isso, a gente tem que construir o quê? A gente tem que construir o nosso instrumento de extração de dados. Olha que nome bonito, né? Esse é o nome bonito para se referir a um quadro no Word, tá? Ou se você preferir uma planilha no Excel, eu adoro usar a planilha do Excel. Vou deixar um vídeo aqui onde eu mostrei para vocês uma planilha que eu construí na minha revisão de escopo. Mas é essa planilha, é esse quadro no Word, pode ser no Word também dá certo, tá? Onde vocês vão colocar as colunas e em cima das colunas vocês vão intitular quais são os dados que vocês querem extrair, quais são as variáveis que vocês querem retirar, quais são as informações que vocês querem extrair desses artigos. Por exemplo, a gente tem várias orientações quanto quais informações devem ser extraídas. Então, vocês precisam ver o que é melhor para responder a questão de pesquisa de vocês, tá, gente? Vários autores dão
diferentes dados, mas enfim, no geral, os dados são o quê? Que você tem que extrair, que é interessante você pegar. Título do artigo, é claro. Quem foram os autores daquele artigo, é claro, para construir a referência, né? O ano de publicação é interessante, a revista de publicação, então isso aqui, você está caracterizando aquele artigo, né? País de publicação, se for o caso, se você for para o inglês, o espanhol, né? O português. Se for só Brasil, estado de publicação é interessante. O que mais? O objetivo daquele artigo é legal você tirar. A metodologia, aí dentro da metodologia pode ser o tipo de estudo, a abordagem se foi qualitativa, se foi quantitativa, né? O delineamento que o estudo utilizou. É um estudo descritivo transversal. É um ensaio clínico randomizado. É um estudo de caso. É uma pesquisa documental. Então, metodologia. Você pode tirar também qual foi a amostra, né? Quem foram os sujeitos, os participantes daquele estudo. Você pode tirar, você deve tirar, na verdade, os principais resultados, quais foram as principais conclusões. E, gente, lembra, é sempre as informações, tá? Por exemplo, principais resultados daquele artigo. Aí as pessoas ficam, como assim? Como é que eu sei quais são os principais resultados? Normalmente esses principais resultados estão bem claros no artigo, normalmente eles aparecem na conclusão também, tá? Então, é aqueles resultados que vai responder a sua questão de pesquisa. São aquelas estratégias que aquelas mulheres estão utilizando, são aquelas intervenções, né, para aliviar a dor pediátrica. É justamente aquilo que você vai copiar daquele artigo, pode copiar e colar no seu instrumento, tá, de extração de dados. Então, você pode copiar o trecho lá do artigo, eu acho que é muito melhor copiar do que você mesmo redigir lá, tá? Copia e cola lá no seu instrumento. Isso aqui não é plágio, porque você não vai usar aquele instrumento exatamente como ele tá ali para colocar no seu artigo ou no seu projeto de pesquisa, tá? Se você for fazer isso, você pode dar uma mudada no texto, mas aquilo ali é um controle seu para você montar o seu texto, para você ter ferramentas, para você ter gramática, para você ter palavras, né, para você construir o seu texto depois, tá, gente? Só para facilitar mesmo, para vocês efetivar o tempo de vocês, eu acho que assim fica muito mais prático, certo? Então, copia essas informações e coloca lá no seu instrumento de extração de dados. Então, determinem esses dados que vocês vão extrair, né, melhor para responder a questão de pesquisa de vocês. E olha, eu vou até dar uma dica para vocês, tá? Uma dica sincera minha, que eu prefiro fazer assim. O que eu faço? Eu faço a leitura do título. Se eu gostei do artigo, eu vou pro resumo. Se eu gostei do artigo, eu vou pro texto completo. Enquanto eu tô lendo o texto completo, se eu já for identificando, né, informações principais que vão responder a minha questão de pesquisa, eu já começo a extrair esse dado e colocar no meu instrumento. Por quê? Para eu não precisar ler o artigo científico duas vezes, né? Uma para selecionar para amostra e outra para extrair os dados. Então, isso aqui é algo que eu gosto de fazer. Talvez seja pela prática, não sei, mas isso para mim facilita bastante. Enquanto eu já vou lendo, eu já vou identificando o que eu vou extrair dele, eu já vou extraindo, na verdade, para não precisar fazer essa leitura duas vezes. É só uma dica. E, gente, nessa parte também nós temos outra questão que a gente precisa extrair dos artigos, que é justamente o nível de evidência desse artigo, tá? Então, lá no seu instrumento de extração de dados, você vai colocar uma outra coluna que é nível de evidência. Se você não sabe, o nível de evidência é como se fosse um sistema de classificação que fala pra gente sobre a qualidade metodológica daquele estudo científico, o quanto a gente pode confiar nos resultados daquele artigo científico que a gente está lendo. Por exemplo, tem alguns artigos científicos que são só ensaios teóricos, que são só editoriais, são opiniões de especialistas apenas, né? Que são pessoas apenas escrevendo a partir da experiência dela, a partir do que ela tem visto na literatura, a partir do que ela vê que está acontecendo na realidade, ela vai lá e escreve. Vocês acham que o que ela escreveu ali tem um forte nível de evidências para a gente pegar o que está escrito ali e aplicar na nossa prática clínica? É claro que não, né? Justamente porque ali não tem nenhuma pesquisa, não tem um ensaio clínico randomizado, por exemplo, né, que é um dos mais altos, não é uma revisão sistemática, quando ela pegou diferentes ensaios clínicos feitos, né, e fez uma meta-análise dos resultados daqueles ensaios clínicos, enfim, não é isso, né? Então, por exemplo, esse editorial, esse ensaio teórico vai ser o mais baixo nível de evidência, né? Ele ia ser classificado como o número 6. Então, esse nível de evidência é justamente essa qualidade metodológica, né, a depender do tipo de estudo ali que a gente está vendo. Então, nesse formulário de extração, você também vai colocar uma coluna lá escrito nível de evidência. Aí, o que acontece? A gente tem alguns sistemas de classificação que falam, olha, nível de evidência 1 é esse tipo de estudo, nível de evidência 2 é esse tipo de estudo aqui,
3 é esse, 4 é esse, 5 é esse. A gente tem diferentes sistemas que falam sobre isso. A gente precisa escolher um desses sistemas, né? Você precisa escolher para sua revisão e colocar na sua metodologia que foi avaliado os estudos, considerando os sistemas de classificação tal, para delimitar os níveis de evidências dos estudos incluídos na amostra. Aí, lá nos seus resultados, vai ter o quadro, né, de caracterização de todos os estudos que você incluiu na sua revisão, e entre as colunas, né, desse quadro vai estar o nível de evidência, né, descrevendo qual é o nível de evidência de cada estudo, tá? Então, eu trouxe como exemplo alguns sistemas que vocês podem utilizar, tá, gente? Olha, primeiro a gente tem os níveis de evidência da Oxford. Eu vou colocar aqui do lado para vocês darem uma olhada. Eu acho que vocês sabem o que é isso, vocês já devem ter visto falar em algum lugar. Então, esse daqui é o da Oxford, ele é de 2009, eu vou deixar o link dele aqui embaixo também. Tanto ele em inglês, como um artigo que usa, que coloca a explicação dele em português, só para vocês verem a tradução, se alguém aí tiver dificuldade, né? Tem a classificação de níveis de evidência do JBI, do Instituto Joanna Briggs, que eu vou deixar aqui embaixo também. Tem os níveis de evidência também da Agency for Healthcare Research and Quality, também que eu vou deixar aqui embaixo, tá? E tem também um artigo de Souza 2017 que traz outros 2 exemplos de sistemas de níveis de evidência que vocês podem utilizar, tá? Que é esse que eu tô aqui, contando aqui para vocês, e também vou deixar aqui embaixo para vocês verem e vocês escolherem um nível de evidência, um sistema para vocês fazerem isso na sua revisão integrativa. Bom, depois dessas informações, depois dessa terceira etapa, a gente tem a quarta etapa da revisão integrativa, que é justamente a avaliação dos estudos incluídos na revisão integrativa da literatura. Essa é uma etapa um pouco contraditória entre os autores de revisões integrativas, tá? Vocês vão ver que essa etapa difere, tá, entre os autores. Então, a depender do autor que você está utilizando, essa etapa pode mudar. Por exemplo, tem autor que fala que essa quarta etapa é justamente a dos níveis de evidências que eu contei para vocês que estaria na terceira etapa. Para esse autor, esse nível de evidência está na terceira etapa, mas para outro está na quarta etapa. Então, essa avaliação crítica dos estudos incluídos é para a gente olhar realmente se aquele estudo que a gente está incluindo tem um rigor, quanto ele está trazendo um rigor metodológico, quanto a gente pode confiar naqueles resultados a partir daquele tipo de estudo que ele utilizou, tá? E para ver se ele está todo alinhado realmente. Então, para alguns autores, você tratando os níveis de evidências, você já está trazendo essa avaliação da qualidade metodológica daqueles estudos. Esse autor aqui, ele traz outras orientações, né, para a gente ver a avaliação metodológica, né, para ver o rigor dos artigos que são incluídos na nossa revisão. Ele primeiro traz algumas perguntas que podem guiar essa nossa definição para cada artigo, certo? Então, assim, gente, é vocês pegarem esses instrumentos que eu estou passando para vocês e vocês conversarem com o orientador de vocês ou vocês mesmos decidirem o que vocês vão incrementar na revisão integrativa, tá, gente? Por exemplo, níveis de evidência. Qual sistema de classificação eu vou usar? Ah, eu quero usar esse daqui. Vocês estão livres para fazer isso, entendeu? Eu tô trazendo as etapas, né, que é aconselhável, e a gente tem diferentes instrumentos, diferentes ferramentas que a gente pode ir colocando na nossa revisão integrativa para ela ficando cada vez mais rigorosa. Quanto mais instrumentos vocês colocarem, quanto mais instrumentos confiáveis, ferramentas bem embasadas metodologicamente, sabe, bem fechadinhas, melhor fica a revisão integrativa de vocês. Melhor ela fica, por exemplo, para construir um artigo científico para ser publicado, uma revista boa, né, com um fator de impacto bom. Então, isso vai depender de vocês mesmos, essas suas escolhas. Esse autor, ele fala que nessa quarta etapa, você pode seguir essas perguntas aqui para ver essa avaliação, ver essa rigorosidade dos artigos que estão na sua revisão. Então, para cada artigo, você precisa se perguntar o seguinte: qual é a questão de pesquisa desse artigo? Por que esta questão? Por que é importante essa questão? Como eram as questões de pesquisas já realizadas? A metodologia do estudo está adequada? Os sujeitos selecionados para o estudo estão corretos? O que responde à questão de pesquisa? A resposta está correta? Que pesquisas futuras serão necessárias? Então, essas são algumas perguntas que a gente pode fazer. Ele também traz a opção de usar outros instrumentos propostos pelo Instituto Joanna Briggs, tá? Que eu não vou detalhar aqui. Se vocês quiserem, podem pegar o artigo aqui embaixo. E também tem a alternativa da gente pegar roteiros padronizados internacionalmente, tá? Que guiam a redação dos diferentes tipos de estudo. Por exemplo,
Se eu estou desenvolvendo uma pesquisa observacional, eu tenho o roteiro Strobe, que ele é muito reconhecido internacionalmente, né? Ele é meio que padronizado, que é assim, para você escrever um artigo científico de pesquisa observacional, se você tiver esses itens, muito melhor. Quanto mais itens você tiver desse roteiro, desse checklist Strobe, melhor vai ser embasado a sua pesquisa observacional. Então, você também pode usar esses roteiros para avaliar se aqueles artigos que você selecionou tem aquilo que ele está falando que tem, né, a partir do tipo de estudo. Por exemplo, você pegou lá no seu artigo, tem um Strobe aqui, tem um estudo observacional aqui. Então, eu vou pegar o Strobe, o checklist e vou vendo. No título, o Strobe fala que tem que ter isso. O artigo tem isso? Não tem, já não vai no checklist do Strobe, entendeu? Já não vai o primeiro item, o segundo item, assim você vai verificando. Aí tem vários instrumentos para cada tipo de estudo. Aí aqui ele dá o exemplo, né, do Consort, que é para ensaios clínicos randomizados, o Strobe, que é para estudos observacionais, o Prisma para revisões sistemáticas, o Square para estudos para melhoria de qualidade, enfim, gente, também tem essa opção de você utilizar esses instrumentos, tá? Nessa quarta etapa. Ou você só usar os níveis de evidência, a depender do artigo que você está utilizando. Vocês escolhem, vocês decidem o que é melhor para responder a questão de pesquisa de vocês. Depois dessa quarta etapa, a gente vai para a quinta etapa da revisão integrativa, que é o seguinte: a interpretação dos resultados. Agora chegou a hora boa. Neste ponto aqui, você já tem o quê? Você já tem o objetivo da sua revisão integrativa, você já tem a sua pergunta, sua questão de pesquisa delimitada pela estratégia PICO, você já tem a sua metodologia escrita, as bases de dados, estratégias de busca, critérios de inclusão, critérios de exclusão, você já tem o seu instrumento de extração de dados, vulgo quadro no Word ou planilha Excel, não é mesmo? Você já tem a sua amostra delimitada, já avaliou os artigos que entraram na sua amostra e agora você vai fazer o quê? Você vai escrever os seus resultados, né? Quais são os seus resultados? Para os resultados da sua revisão integrativa, a primeira coisa que você tem que fazer é dizer quantos artigos foram selecionados na sua amostra. Muitas pessoas, elas fazem isso na metodologia, gente, e tá errado, tá? Não é nessa parte da metodologia. A metodologia você vai dizer como você fez para chegar na amostra. A quantidade de artigos na sua amostra, né, já são resultados, tá? Então, nos seus resultados, a primeira coisa é delimitar a quantidade de artigos e colocar o fluxograma Prisma. A gente teve uma atualização do fluxograma Prisma, que antes era o de 2009 ou 2011, se eu não me engano, e em 2020 foi lançada uma atualização dele. Eu vou colocar linkado aqui na descrição do vídeo também, tá? Que nada mais é do que aquele fluxograma que todo mundo coloca, né? Por exemplo, busca nas bases de dados, deu 2.000 artigos, aí aplicou o critério de inclusão tal, deu 1.000 artigos, aí aplicou outro critério de inclusão lá, deu tantos artigos, foram excluídos esses artigos, sabe? É aquela imagenzinha dizendo quantos artigos em cada etapa de busca foram sendo selecionados até chegar na sua amostra final, tá? Que é os artigos finais da sua amostra. Então, é esse fluxograma. Eu indico vocês a colocarem fluxograma baseado no Prisma para sua revisão integrativa, porque é aquele negócio. Você não precisa usar o Prisma, tá? Você pode fazer o fluxograma do seu jeito, pode ver outras revisões, ver como elas fazem, adaptar o seu fluxo, fazer do jeito que você quiser. Mas é como eu falei para vocês, quanto mais ferramentas robustas, reconhecidas, né, apoiadas internacionalmente pelos grandes guidelines de revisões sistemáticas vocês utilizarem, melhor para a revisão integrativa de vocês, mais bem vista ela vai ser. Então, eu sempre aconselho a utilizar o fluxograma Prisma, que ele é o fluxograma usado para as revisões sistemáticas, certo? Aí você pode colocar na sua revisão integrativa, que fica bem legal. Então, fez o fluxograma lá que você quer fazer, depois você vai colocar o quê? Um quadro com os resultados. Quais foram os artigos que você incluiu, quais foram os dados que você extraiu. Então, coloca lá os autores, o título do artigo, os objetivos, junto com os outros dados que você extraiu e os níveis de evidências também que são importantes. Vai dar uma caracterizada, né? Aquela velha caracterizada. E você vai fazer uma síntese de todos os seus achados, né, gente? Tem gente que gosta de fazer o quê? Quando muitos dados qualitativos, de fazer uma técnica de análise de conteúdo, né, para a gente agrupar aqueles dados que foram encontrados, né, categorizar aqueles dados em diferentes categorias, criar 2, 3 categorias para apresentar os achados. Isso fica a critério de vocês também,
como vocês acham melhor, e a depender, né, da melhor forma de responder a questão de pesquisa de vocês. Eu não sei se vocês já viram, né, nos artigos de revisão, ou nos artigos em geral, às vezes lá nos resultados e na discussão, tem algumas categorias, tem alguns tópicos, subtópicos, né, que eles vão desenvolvendo o texto. Aquilo ali são chamados de categorias, tá? Então, categorizar é a gente pegar aqueles resultados, né, e fazer uma análise de conteúdo em cima deles pra gente ir criando essas categorias. Então, converse com seu professor para ver qual é a melhor forma de você sintetizar esses achados para apresentar nos resultados da revisão integrativa de vocês. Então, aqui já entrando um pouquinho mais na discussão também, gente, o que vocês vão colocar nesses momentos, né? Vocês já colocaram a síntese dos achados de vocês. Aí na discussão vocês vão trazer a síntese desses achados, vocês vão trazer uma comparação com o referencial teórico de vocês, com o que já tem sido publicado. Vocês vão trazer quais são as lacunas, né? Vocês vão trazer sugestões para as pesquisas futuras. E é claro, é importante que vocês tragam também quais são as conclusões de vocês da revisão integrativa, quais são as inferências que vocês estão fazendo, quais são as conclusões que vocês estão trazendo a partir daqueles achados, o que vocês estão concluindo a partir daqueles achados, vocês também vão trazer. E por último, a sexta etapa, que é a apresentação da revisão e a síntese do conhecimento, que é o texto completo em si, né? Onde a gente começa a escrever o texto inteiro. Então, metodologia, resultados, discussão, escreveu a conclusão, né? Fechou a sua revisão integrativa com os principais achados que você concluiu lá. Você pode ir para a introdução, escrever a introdução para finalizar com o seu objetivo. E isso, é claro, gente, eu estou falando muito na perspectiva do artigo científico. Mas se você está fazendo, por exemplo, um TCC, um TCR, uma monografia, adapta para o seu TCC, TCR, tá? Que ele vai ser muito mais comprido, né, muito mais desenvolvido, mais escrito do que um artigo científico. Os tópicos são basicamente os mesmos, tá? Então você adapta para o que você vai fazer. E é muito importante, a gente pode ressaltar de novo, que na metodologia vocês sejam transparentes sobre todo o processo de construção da revisão integrativa de vocês, tá? Isso faz a diferença. E olha, esse autor aqui, tá? Esse aqui em específico, o outro não. Ele diz que a gente pode fazer essa síntese do conhecimento, né, a apresentação desses resultados junto com graus de recomendação. É claro, a depender da sua questão de pesquisa e do seu objetivo também, né? Que é, por exemplo, não sei se vocês já viram nos manuais do Ministério da Saúde, né? Que às vezes eles vão colocando, por exemplo, tem o manual de câncer de colo uterino. Aí lá eles vão trazendo os diferentes tratamentos e estratégias que a gente tem que fazer frente a uma infecção, frente à doença. Então eles vão colocar, faça isso, pode ser feito isso, isso e isso. Aí tem um A, entre parênteses, né? Tem um AB, tem um BC, tem um C, tem um D, tem um E. Esses são os graus de recomendação do quão recomendável é aquela evidência, tá? Por exemplo, o grau de recomendação A existe evidência boa para recomendar a ação clínica preventiva. O E existe evidência boa para não recomendar a ação clínica preventiva. Enfim, vocês também têm essa opção de incluir o grau de recomendação, né, para finalizar, assim, para trazer os principais achados da revisão integrativa de vocês. Também é uma opção. E é isso, gente, as 6 etapas para construir a nossa revisão integrativa, que eu acho uma ótima oportunidade, escutem isso, essa é uma ótima alternativa para quem quiser ingressar nesse mundo de produção científica, tá? Para iniciar esse plano, justamente porque não precisa ir a campo, não precisa submeter a comitê de ética, não precisa fazer um projeto de pesquisa para ser validado por uma banca, né? Se você estiver fazendo seu TCC, você pode fazer um projeto de pesquisa de revisão, tá? Então, assim, você faria um projeto de pesquisa, você não levantaria os dados, os artigos, apresentaria para sua banca, e o TCC2, né, que seria a sua monografia em si, é quando você coleta os artigos científicos e escreve os resultados e a discussão, tá? Então, eu gosto muito de revisões integrativas, particularmente, gosto bastante. Ano passado eu comecei a fazer uma, mas finalizei a revisão de escopo, mas, enfim, já estou começando a tagarelar demais, não é mesmo? Esse é as 6 etapas, eu espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma. Todas as referências estão aqui na descrição. Aproveita também, dá o gostei nesse vídeo, tá? Pra animar aqui a gente. Se inscreve no canal e ativa o sininho para você receber as notificações de vídeos sempre que chegarem. E comenta aqui embaixo se ajudou, se você sentiu falta de uma coisa, se alguma coisa ficou confusa, que eu procuro sempre auxiliar vocês também nos comentários, tá bom, gente? Então, é isso. Muito obrigada por assistir e até mais!